Bem-vindo de volta ao nosso canal. Como vocês podem ver, nós mesmos vamos começar a endireitar nosso Honda Civic Type R torto. Nos episódios anteriores, mostramos o início do alinhamento do Type R com cintas de amarração. Isso não foi suficiente para eliminar todo o dano. Conseguimos puxar uma pequena parte, mas isso não foi suficiente para levantar a parte do chassi que está abaixada na frente direita. Por isso agora compramos um Blackhawk Dozer, uma bancada de tração oficial para prender o carro. E com isso deve dar certo. Conversamos com o antigo proprietário de quem compramos esse equipamento. Ele trabalhou por décadas no ramo de reparo de danos e também disse que o nosso dano é, na verdade, insignificante. E que vai dar tudo certo com a Blackhawk Dozer que nós trouxemos para cá. Ele nos deu algumas dicas e eu vou usá-las hoje. Antes de realmente começarmos a endireitar o carro, precisamos primeiro levantar o carro. Em breve, vamos instalar 2 vigas de apoio no chassi do carro para que a bancada de tração possa se apoiar nelas. Antes de poder montar isso, preciso primeiro medir e então posso instalar na posição correta, para que sejam montadas igualmente à esquerda e à direita. Após montar os 2 apoios, precisei passar um tubo longo entre eles. É nesse ponto que nosso banco de tração vai se apoiar, mas isso ficará claro em breve. Foi uma luta colocar o carro nesse cavalete, assim ele pode ser puxado. Na verdade, é como um poste de apoio para encostar a bancada de alinhamento. E em relação a essa barra, ele vai meio que se apoiar nela. O carro era tão leve na traseira que ele quase tombava para frente, então eu apoiei ele com rodas na frente. Ainda precisamos verificar depois se ele está nivelado. Mas na verdade eu não estou satisfeito com o fato de ele estar sobre as rodas. Quer dizer, ele também está apoiado nessas rodas de liga leve. Na verdade, por assim dizer. Acho que vou colocar peso na traseira para o carro inclinar para trás, não para frente. Um novo plano de jogo. Então ainda é a minha primeira vez fazendo isso. E sim, a gente aprende fazendo. Vai dar tudo certo no final. Agora vamos ver se você prefere inclinar para frente ou para trás. Sim, vou travar a ponte também, porque quando ela está travada, ela também fica nivelada. Estou curioso para saber se o carro está nivelado e vamos verificar isso com um laser. Eu usei um ponto aqui como referência, então a parte de cima do prato onde o amortecedor está preso. E aqui também. E como você pode ver, talvez seja um pouco difícil de ver, ele se alinha com a parte de cima. Aqui também. Isso mostra que o carro está nivelado e a partir disso podemos determinar a curvatura. Vamos girar o laser devagar para baixo e conforme ele desce, você verá isso. Sim, quanto mais você desce, mais ele realmente abaixa na frente direita. E agora você vai poder ver isso usando um laser. Vou apagar a luz por um instante. Talvez vocês já consigam ver assim. Eu alinhei o laser com a caixa do chassi na frente esquerda. E se formos para a frente direita do carro? Você vê que até aqui está certo e depois ele começa a desviar lentamente para baixo. Então, isso significa que esses são mais ou menos aqueles 2 centímetros que ele precisa sair para fora e que ele precisa subir. Agora que temos uma ideia de quanto ele precisa subir e para onde ele deve ir, vou preparar nossa bancada de tração. Porque ainda faltam algumas peças de acessórios a serem instaladas, depois o conjunto deve ser colocado sobre o carro. Ainda preciso colocar a corrente em volta e fazer mais algumas coisas antes de puxar. Depois, vamos ter que esquentar também. Mas isso é para daqui a pouco. Vamos primeiro preparar a bancada de tração. Vamos lá. Como vocês puderam ver nas imagens agora há pouco, tivemos que levantar o carro novamente, porque o carro estava muito baixo para a bancada de tração. Assim ele pode se apoiar na viga, como você vê. Antes não era possível porque o carro não descia o bastante, senão ele ficaria na bancada de tração. Tivemos que levantá-lo com suportes e depois conferir de novo no carro onde estava o encaixe. Para garantir pontos de referência corretos. Agora que o carro está nivelado, posso colocar a corrente ao redor dele. E então começar a esquentar a peça amassada.
Eu sou realmente um grande amador, porque coloquei a placa de resistência do lado errado da nossa bancada de tração. Agora ele está puxando, não empurrando, preciso virar rápido. Quando conseguirmos, podemos começar a puxar. Além disso, por ser uma ferramenta antiga, exige mais força. Está vazando por todo lado, ali no começo da bomba, aqui está vazando. Mas se ele faz o trabalho, aí eu fico totalmente feliz. Pessoal, fechei o capô rápido para mostrar como as linhas estão passando. E eu desci um pouco o laser para mostrar para vocês como ele passa na barra do para-choque. Olha só isso, estou muito empolgado. Acho que levei cerca de 2 horas para montar todo esse setup. E mais ou menos 2 horas puxando os fios. E esse é o resultado. Dá uma olhada no capô. Ele fecha aqui. Ele fica alinhado aqui. E desse lado... ele quase alinha, mas isso também ocorre. Veja, o suporte está solto. E se eu quiser levantar isso um pouco, aí vai ficar perfeito em relação ao capô. Agora a barra do para-choque, olha a linha do laser. Ela passa completamente reta sobre o suporte do para-choque. Para a primeira vez, tenho que dizer que não está nada mal. Só dá muito trabalho de pensar. Porque, você tem que entender um pouco da teoria de que se você passar a corrente por baixo, ela vai ser puxada para cima. E se você puxar a corrente por cima, ela precisa de mais força para subir do que se você colocar por baixo. Então, esses são os pequenos detalhes que você realmente aprende enquanto está fazendo. É claro que você precisa puxá-lo bem mais do que sua posição original, porque ele ainda cede um pouco quando você solta a corrente. Então, vou abrir o capô, fazer as últimas verificações e checar a linha a laser. E se estiver tudo certo, aí eu vou tirar o radiador, tirar a frente. Talvez já possamos cortar as partes danificadas. Nunca imaginei que terminaria assim, mas está ficando bom. No fim de semana passado, fiz uma ferramenta de alinhamento, porque isso é muito importante de se ter durante o reparo de um carro. Com ferramenta de alinhamento, é possível medir o carro na diagonal. Funciona assim: você ajusta a ferramenta em 2 pontos do carro. Ela deve estar igual tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Uma medição diagonal em um veículo é super importante, porque um carro é sempre simétrico. Assim que um carro não está mais nivelado e simétrico, todo o chassi fica desalinhado. E aí, na verdade, você nunca mais consegue deixar o carro realmente alinhado sobre as rodas. Antes de podermos medir a simetria com nossa ferramenta, preciso primeiro remover o capô, e é isso que vou fazer agora. Vamos lá. Agora que removi o capô, posso mostrar para vocês quais são esses pontos fixos. Como vocês podem ver aqui, há um buraco no chassi. E sim, se algo entortar em uma dessas barras, esse buraco sempre vai sair da sua posição original. Então agora precisamos verificar se a barra deste lado está na mesma posição que a do outro lado. E só podemos fazer isso de uma maneira medindo a simetria, tanto na diagonal para a esquerda quanto para a direita. E então precisamos sempre manter os pontos simétricos, também na barra da frente. E se estiver alinhado, você sabe que a barra não foi deslocada em relação àquele lado. Então podemos continuar desmontando as peças danificadas do carro, porque eu já peguei as peças novas. E compramos um pouco mais do que precisávamos, porque compramos essa peça inteira. E eu, pessoalmente, não acho que vamos trocar tudo isso. Acho que vamos trocar só a parte de baixo, até aqui. E o que está todo amassado aqui, essa é a parte de suspensão do nosso subchassi. E é assim que normalmente ela se parece. É uma diferença enorme. Então vamos medir a simetria. Se isso estiver certo, vamos soltar todos esses pequenos pontos de solda, usando uma furadeira e um cinzel. E quando tirarmos a parte danificada, vamos ver como as nossas peças novas se encaixam. Esse é o plano de ação por enquanto. Mais uma vez, não sou funileiro, mas conseguimos trocar peças de carro.
Quando o assunto é alinhamento, ainda estamos aprendendo. Então, se você souber mais, se vir algo que acha que não está certo, por favor, avise nos comentários. A gente aprende muito com isso. Outro ponto fixo é este aqui. Então agora o outro lado, onde ele levou uma pancada, também precisa estar igual. E se isso coincidir, significa que nosso chassi não foi deslocado. Então estou curioso. Bem, como você pode ver, ele encaixa. E isso é uma boa notícia. Isso significa que puxamos agora do chassi com nossa cinta de tração. Que isso, por enquanto, é suficiente. E que na parte de cima também não precisa puxar nada. Vamos remover as partes danificadas e depois que soltarmos, ajustaremos as peças novas. Vamos lá. Olha só, foi uma luta e tanto para conseguir soltar isso, mas conseguimos, pessoal. A parte que vamos substituir completamente, eu tive que furar todos aqueles pontos de solda ao redor. Assim, essa parte sai e aí vamos simplesmente substituir isso daqui a pouco. Eu digo daqui a pouco, mas com a peça nova, que está 100% alinhada, vem direto da concessionária. E podemos usar isso também como referência para colocar de volta. Se você pedir um produto de imitação, ele pode ser diferente. Se você comprar na concessionária, é exatamente do mesmo tamanho. Então, o que vamos fazer agora é o seguinte: podemos colocar isso de volta no lugar. Ainda não podemos fazer isso porque a parte de baixo está presa. Vou desmontar agora. Quando isso for removido, veremos como a nova peça se encaixa. Coloquei a nova peça ali por um instante. E você percebe rapidamente quando está de frente que ela está um pouco mais baixa daquele lado. Depois de lixar e soltar, você pode mover isso para frente e para trás de novo, como pode ver. Isso deve ser colocado na posição certa antes de soldar novamente todos esses pontos, como você vê aqui. E do lado de dentro... E aqui ele ainda não está realmente alinhado com os furos. O que antes estava alinhado, aqui dentro há uma pequena dobra que você ainda pode ver aqui. E é isso que vamos consertar no próximo episódio. Meu tempo acabou hoje. Trabalhei duro neste carro por 3 dias e criei uma ferramenta especial. Aquela ferramenta de medição da qual estou super orgulhoso. No próximo episódio, vamos continuar puxando o carro. Só mais um pouquinho, porque ele ainda precisa de mais 1 centímetro. Aqui ele está mais ou menos. Quanto será? Meio centímetro mais baixo do que aqui? Isso significa que o lado direito ainda precisa subir um pouco. E agora que já tiramos todas as partes danificadas, não há mais tensão no chassi. Se tudo correr bem, conseguiremos puxá-lo para cima facilmente e começar a usar as peças novas. Estou animado. Este é um território onde nunca estivemos antes, com o qual nunca lidamos, e parece que tudo vai dar certo. É uma grande jornada para nós, pois também envolve aprendizado. Então, dito isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Você gostou muito deste episódio? Comente aí e até o próximo episódio, quando seguiremos restaurando este carro. Até breve, tchau!